Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de análise, tá? Basicamente três. Nós vamos falar sobre análise técnica. Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Análise técnica, análise gráfica, e análise fundamentalista. Vamos trabalhar estas três formas de operar, tá? Sendo que nós vamos utilizar apenas um indicador, tá? Dentro do nosso estudo aqui, tá? Enfim, vamos lá. Análise técnica. O que é análise técnica? Análise técnica, galera, ele pega os indicadores financeiros, né? São ferramentas, são indicadores que mostra o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no gráfico, tá? Daí você vai ter um parâmetro de regiões para entradas e saída, tá? No entanto, nós vamos utilizar a análise técnica apenas para nos balizar sobre alguns gatilhos, tá? Possível entrada, não é gatilho de entrada por conta da análise técnica, mas sim por conta das regiões, certo? Então vamos lá. Análise técnica, ela usa indicadores. Análise gráfica, ela vai trabalhar propriamente dito o gráfico mesmo, né? Nós vamos trabalhar o price action, que é a ação do preço, né? Price action, que é a ação do preço. E análise fundamentalista, tá? Notícias, tá? Nós não vamos trabalhar análise fundamentalista, né, fazendo estudo de notícia. Quem é analista que faz esse tipo de análise, eles olham como está o cenário macro, político, econômico, faz uma série de estudos para realizar as tomadas de decisões. Nós vamos usar essa parte do fundamentalista apenas para ter um termômetro do mercado para agir conforme o gráfico está nos mostrando, certo? Então, vou colocar alguns indicadores aqui, né, para vocês saberem o que é indicador. Vamos falar sobre o price action, certo? Sobre a ação do preço. E vamos falar também sobre notícia, certo? Um pouco de tudo para que vocês entendam. Como eu falei, simples e objetivo, linguagem informal, sem muita firula, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu excluir isso aqui. Vou colocar alguns indicadores. Deixa eu excluir aqui essas linhas de estudo aqui. E vamos falar sobre o indicador aqui, tá? Vou mostrar a vocês os indicadores, tá? Aqui na lateral, vocês vão ver uma série de indicador. É muito indicador, certo? Muito indicador mesmo que existe no mercado. E aqui ainda existe muito mais. Para acionar os indicadores é simples, né? Vocês vão vir aqui, ó, em exibir, né? E navegador. Exibir, navegador vai aparecer, certo? E depois você vai clicar em qualquer indicador desse aqui, ó, duas vezes e conectar no gráfico. Deixa eu ver aqui o indicador que eu posso colocar. Banda de Boring, tá? Esse aqui. Vamos descer aqui no gráfico. Vamos ver o gráfico aqui. Pronto. Basicamente é um indicador que pega o que aconteceu no passado, tá? E faz algumas linhas. Toda vez que ele toca aqui, ó, nessas linhas, são pontos de entrada. Por exemplo, chegou aqui, realiza a compra. Chegou aqui, realiza a venda. Mas vocês podem observar que muitas das vezes rompe. Por exemplo, aqui foi a entrada de venda,
certo? Aqui foi entrada de venda, só que o mercado até deu uma reação, porém a alta foi muito maior. Então, se não tivesse saído aqui com pouco ponto, com pouco de lucro, certamente iria sair no prejuízo, certo? Funciona, lógico que funciona. Toda análise funciona, mas não utilizamos esse tipo de análise. Deixa eu ver aqui outra movimentação aqui. Vou colocar outro indicador aqui. Vou colocar vários, tá, galera? Só para vocês verem os indicadores. Aí temos essa aqui. Vou botar outro. Tem o MACD, muita gente usa, né? Para ver os volumes, para ver como é que o gráfico está se movimentando, se está subindo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o preço subiu, tá? E aí o volume aqui, ó, do MACD começou a cair. Aí aqui em cima, o MACD aqui caindo, o preço chegou na banda de Bollinger, confirmação de entrada, né? Aí a gente já olha outras coisas. Aqui existe uma resistência, né? Acreditando que o preço vai cair como ele caiu, e aí sim a gente pega movimentos maiores, tá? Então existe vários indicadores. Vou botar aqui só para vocês verem o tanto de indicador que existe, só para você ver como fica o gráfico. Tem gente que usa assim os gráficos com vários indicadores. Tudo isso aqui é indicador financeiro, tá? Só que não utilizamos esses indicadores, tá? Como é que faz para excluir? Você clica com o botão direito em cima dos indicadores e exclui. Deixa eu tirar essas setas aqui. Então, isso são indicadores, tá? Que é utilizado na análise técnica, tá? Só que nós usamos a análise técnica com análise gráfica, e basicamente nós só vamos utilizar o volume financeiro, tá? Existe outros indicadores bons, mas não é a forma que eu opero. Então vou passar aqui aquilo que eu utilizo, aquilo que funciona para mim. Espero que vocês gostem, tá? Então falamos aqui sobre análise técnica, né? Vamos falar agora sobre análise gráfica. Vamos falar sobre suporte, resistência, LTA, LTB, tá ok? Deixa eu só fazer uma configuração aqui rapidinho. Pronto, galera, só fiz configurar aqui para poder ficar o gráfico preto, né? Vamos falar sobre suporte e resistência, né? O que é suporte, o que é resistência, né? Suporte e resistência. Nós vamos ter basicamente duas linhas, tá? Temos aqui e temos aqui. São regiões onde o gráfico vai estar andando em uma lateralização. Pode ser que seja uma lateralização enorme ou não. E o preço ele vai trabalhar dessa forma, sem romper topo e sem romper fundo, certo? Aqui em cima nós chamamos, vou mudar a cor aqui, ó. Aqui em cima são topos, onde o mercado foi e não teve força para romper, para ultrapassar. Romper é ultrapassar essa região aqui, ó. E fundo é onde o mercado desceu, tá? Desceu aqui, o mercado desceu, não teve força para romper. Subiu, não teve força para romper, ou seja, para quebrar. Entendeu? Então isso é suporte e resistência. Então toda vez que o preço ele chega nessas regiões, ele tende a voltar a cair. Chegou nessa região, tende a voltar a subir. E aí
o preço fica trabalhando em uma lateralização, tá? Ele trabalha lateral. Isso é suporte e resistência, tá? O preço também trabalha em LTA, que é linha de tendência de alta, certo? E LTB, ele trabalha dessa forma aqui, ó, fazendo topos maiores do que os outros. Isso aqui é chamado de LTA. Seja, toda vez que ele toca em uma região, ele tende a respeitar. Ou seja, toda vez que ele toca nessa linha de baixo, ele tende a subir. Toda vez que toca na de cima, tende a subir. Lembrando que tudo isso aqui é região, certo? São regiões. Pode ser que o preço chegue aqui, ó, não toque e volte a cair. Mas ele tende a respeitar e não romper essas regiões aqui, ó, certo? Ele tende a não romper isso aqui, ó. Quando rompe, aí a gente procura fazer outro tipo de análise para poder estar entrando nas operações. Isso é uma LTA. LTA significa linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta, tá? E nós vamos ter também a LTB. O que é a LTB? Ela trabalha justamente ao contrário. Ela trabalha dessa forma aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui esse desenho. Então isso aqui é uma LTB. Segue o mesmo parâmetro do exemplo anterior, que é uma LTB, linha de tendência de baixa. Então o preço já vem de uma queda e faz esse desenho aqui que ele está fazendo, tá? Existe outros tipos de desenho, né? Nós não vamos nos aprofundar muito, que eu só estou dando um exemplo de como o gráfico se comporta. Por exemplo, o ombro, cabeça, ombro são exemplos, são regiões, são tipos de desenhos gráficos do price action, né, que a gente está realizando operações. Só que no nosso operacional nós não vamos utilizar figuras. Isso aqui são figuras gráficas, tá? Tudo isso que eu estou passando são figuras gráficas, certo? Então basicamente é isso. Vamos só dar um exemplo aqui no gráfico para que vocês consigam visualizar, tá? Vamos lá. Deixa eu afastar aqui esse gráfico e vou botar em tempos maiores. Deixa eu excluir aqui. Vamos pegar qualquer gráfico, tá? Vamos ver no GBPOD que a gente estava utilizando. Ó, vamos achar aqui um suporte e resistência, certo? Achei aqui, mas me perdi, peraí.
Aqui, galera, eu dei uma pausa para o vídeo não ficar grande, já tá 14 minutos, tá, de vídeo. Mas isso aqui, ó, opa, ficou grandão. Aqui, ó, suporte e resistência. Ele andou por um bom tempo nessa região. O que é que o preço tá fazendo aqui, ó? Ele veio aqui, caiu, depois subiu, voltou na região de novo, subiu, caiu, não chegou a tocar aqui embaixo, subiu, caiu, subiu, tocou, caiu, subiu. Isso aqui é suporte e resistência. Se você for mapear mais ainda, poderia traçar esse mesmo suporte e resistência aqui, ó, aqui e aqui. E aí dá pra poder visualizar até melhor, ó. Caiu, subiu, caiu, voltou a tocar lá em cima, depois caiu novamente, veio aqui no meio, como eu falei, pode ser que ele não vá até lá em cima, voltou, mas aí já subiu. Não veio cá embaixo, mas voltou aqui em cima, rompeu, tá vendo? Voltou para dentro, subiu, caiu, tocou, teoricamente era para ele subir e aqui de fato rompeu de verdade, certo? Então isso é o suporte e resistência. Vamos ver aqui LTA e LTB. É justamente esse movimento aqui, ó. O preço subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Aqui, ó, nós temos já aqui, ó, uma LTA, certo? Vou até consertar aqui, ó, podemos trazer para aqui, ó, LTA, linha de tendência de alta. Temos uma LTA, certo? Vamos olhar mais para frente o que aconteceu aqui no gráfico, se ele continuou a LTA ou não. Pronto, ele já se concretizou aqui, ó. Então topos e fundos maiores do que os outros, tá? E agora ele fez isso aqui, não conseguiu romper esse fundo, mas ele está dentro. Isso aqui é uma LTA, não deixa de ser uma LTA, galera. Por isso veio aqui, ó, até aqui, subiu, caiu e chegou a subir ali um pouquinho também. Vamos ver LTB, um exemplo de LTB. Vamos pegar aqui LTA de novo, topo, fundo, topo, chegou a fazer um fundinho aqui, topo. É uma tendência de alta, significa que ele não tá caindo. Vamos lá, vamos vir aqui no passado novamente para ver o que aconteceu. Vamos ver aqui que LTB, ó, tá vendo? Topos e fundos mais baixo. Podemos colocar até esse fundo aqui. Aqui é um fundo, tá meio feio, né? Porque aqui, ó, virou suporte e resistência. Ó, o preço começou a trabalhar aqui, ó. Depois rompeu. E aí depois começou a fazer topos e fundos mais baixos, certo? Chegou aqui, ó, fez uma acumulaçãozinha, depois fez topos e fundos menores, até depois voltar para alta. Então basicamente o vídeo ficou longo, né? Mas falando sobre LTA, LTB, suporte e resistência. Tem umas figuras gráficas, mas nós não vamos trabalhar figuras, não vamos dar exemplo de figura gráfica aqui, certo? Vocês aprenderam hoje as três formas, né? Vamos falar só da terceira agora. O vídeo vai ficar longo, mas basicamente essa última agora vai ser mais rápido. Você vai abrir aqui, ó,
o invest.com. Invest.com. E aqui você vai ver mercado, ações. Você vai ver aqui as notícias, tá? Você pode até botar aqui, ó, Invest calendário econômico. No calendário econômico, você vai abrir aqui, ó, no próprio Invest. Hoje, tá? No dia 7/4, é feriado, sexta-feira santa, tá? Ontem teve algumas notícias. E essas notícias aqui, os operadores que opera fundamentalista, eles analisam todo o cenário, né, da macroeconomia para poder fazer a tomada de decisão, né? Então ele faz a leitura de cada notícia, né, dessas aqui, para poder tomar decisões baseadas em notícias, certo? Nós não operamos notícia, mas ficamos de fora, observamos como vai se comportar o mercado nesses horários 12h30, 11h30, para daí então nós tomar decisões baseada no gráfico, tá? Baseada no gráfico, e assim fazer nossas operações e ser lucrativo dentro do mercado de Forex, tá ok? Se vocês observar aqui, ó, para cada notícia vai ter uma moeda, por exemplo, Canadá. Quer dizer que nesse horário de 9h30 vai impactar em alguma coisa no Canadá. Notícia de 2 estrelas significa que é notícia de médio impacto. Notícia de 3 estrelas são notícias de alto impacto. E notícia de 1 estrela é notícia de baixo impacto. Ou seja, geralmente as notícias de mais impacto tendem a movimentar o preço muito mais, né? Tende a aumentar a volatilidade, o preço começa a se movimentar mais rápido. Então, por quê? Porque essas notícias aqui de alto impacto são notícias importantes para o mercado. Daí a gente vê se está no ponto de suporte, se está no ponto de resistência, se na hora que o mercado da notícia ele chegou em uma resistência, como chegou nessa resistência. Então a gente vai verificar isso aqui. Por exemplo, dá só um exemplo. A gente tem aqui uma resistência, tá? E tem suporte aqui embaixo, certo? A gente pode utilizar aqui como suporte. Na hora da notícia, o preço chegou e fez isso aqui, ó. É ponto de venda, beleza. Mas a notícia, ela pode ter sido positiva para o GBP, que a gente está olhando aqui, ó, o GBP. Então, como a notícia positiva para o GBP, o que pode estar acontecendo é que esse preço aqui, ó, será rompido. Então a gente não descarta a entrada de venda aqui, porque a notícia foi positiva para o GBP e possivelmente ele iria para uma alta. Então a gente descarta essa operação de venda e olha o que aconteceu, certo? Então é assim que nós operamos quando há notícia dentro do mercado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou longo, né? Qualquer dúvida, comenta aí no comentário, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. Tá? Valeu, tamo junto.